Deus já falou, nas saudações Deus falou, Deus usou os seus profetas na casa, só que Deus ainda vai falar através da palavra. Nós sairemos daqui saciados e com fome de mais palavras, né? Amém, Neiva? A camarra danada, hein, Neiva? De olho em você. Irmão, vamos lá, abre essa Bíblia, Salmos 133. Eu estava nesta tarde falando com Deus e eu estava pedindo a Deus um direcionamento sobre o que eu iria pregar. Aí eu, conversando com a minha esposa, peguei alguns livros que eu tenho lá em casa, fomos no terreno e ali Deus abriu nosso entendimento para esta palavra. É uma palavra de fortalecimento, de ânimo para conosco, tá, gente? Feliz, a minha mãe está aqui, está com o rostinho meio cansado, mas Deus vai dar a vitória. Meus filhos já cantou, né? Fiquei feliz também. Vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Eu quero orar, mas por gentileza, nós estamos enfrentando uma batalha aqui. Eu estou na guerra de Juan aqui, do diácono Juan, e essa guerra que a gente está enfrentando é uma guerra espiritual lá fora. Então, para a gente vencer, a gente precisa estar aqui dentro. Então, por gentileza, eu queria pedir para os irmãos que não estão na porta, nosso pastor também está ali, conversando, se puder nos ajudar a entrar aqui, vamos guerrear aqui dentro, vamos lutar aqui dentro. Amém, pastor? Porque o negócio está de verdade lá fora. Tá? O diácono que estiver aí na porta, se puder pedir para entrar, por gentileza, eu serei muito grato. Eu serei muito sucinto, 15 minutos eu já encerro a minha oportunidade, irmão. Então, vamos lá. Deixa que nós, na verdade, o cântico, né? Vamos falar assim, o cântico que nós acabamos de ler, ele fala os degraus em que Davi estava vivenciando. O tempo em que Davi estava pronto a reinar, era um tempo monárquico. Dentro de Israel vivia em plena monarquia, ao ponto do povo estar separado, ao ponto do povo estar dividido. Só que esta divisão que acontece dentro de Israel não começa em Israel. Ela vem de fora para dentro. Glória a Deus por isso. Ela vem de fora para dentro. Esta divisão, quando vem de fora para dentro, ela ainda começa no tempo de Moisés, 586 anos antes de Davi quase a reinar. Moisés está liderando o povo. Já visto que este povo era um povo em que Deus queria libertar da onde? Das mãos de Faraó. O maior problema dentro desse texto aqui é que o povo necessitava ser livre da mão de Faraó. Porém, Faraó comprava o povo. Faraó comprava o povo com o quê? Pela barriga. Faraó, ele arma uma estratégia. Qual é a estratégia que Faraó arma? A estratégia que Faraó arma
é que se ele desse mais trabalho braçal, trabalho emocional, trabalho físico para o povo iria receber, mas não em dinheiro. O que Faraó iria pagar era com alimento. É por isso, presbítero Roger, quando o povo está no deserto, o povo vai lembrar da cebola de Faraó. Lembrando que a cebola de Faraó era o mínimo que Faraó podia dar. Mas como o povo estava agarrado no passado, o mínimo para eles era o suficiente. Glória a Deus. O povo estava unido, o povo estava junto. Diácono Juan, aí o texto diz que quanto mais Faraó batia, mais Faraó oprimia, mais o povo crescia e se fortalecia. Isso aqui é sobre unidade, sobre união. O povo crescia e se fortalecia porque o povo vivia debaixo de um jugo. O povo, quando estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma rédea, o povo não se dobrava. E pelo povo não se dobrar, povo que não se dobra, ele cresce. Povo junto, cresce. Esta é a união. Esta é a união. Presbítero Fidelis, que o povo estava vivenciando. O tempo quando passa, que o povo já está a caminho, Deus vai colocar o povo mediante a uma crise, algumas guerras. Glória a Deus. A primeira crise que o povo passa é a fome. A fome que eles passam faz eles lembrar do passado. A segunda crise é a sede, que também faz eles ficarem agarrados ao passado. Olha para cá, gente, para a gente finalizar com chave de ouro. O povo estava agarrado no passado. E Deus, ele agora traz um movimento de calor no povo, traz um movimento de frio no povo, ao ponto do povo começar a murmurar. Mediante esta murmuração, já não é mais unidade, não é mais a união. Por quê? Porque o povo questionava como Moisés liderava. Só que Deus era tão bom, que quando tinha fome, Deus mandava maná. Quando sentiram sede, as águas amargas se transformaram doce. Não, você não está aqui. Deus era tão bom que quando estava um sol no deserto, Deus enviou uma nuvem. Não, você não está aqui. Quando estava muito frio, Deus enviou uma coluna de fogo. Só que o povo não estava agarrado no que Deus poderia fazer. Porque quando a unidade é quebrada, quando a união é quebrada, a veracidade da liderança ela é questionada. Ela é questionada. E ela é questionada. Quando ela é questionada, os olhos ela se fecham para aquilo que Deus faz. E se abre para o julgamento. Aqui começa a divisão do povo. A divisão do povo começa aqui. Por quê? Porque quando Deus leva Moisés, alguns acharam que Arão tinha que reinar. Por quê? Porque Arão, ele era o sumo sacerdote. Eu estou sentindo falta de muita gente aqui na igreja. Isso está me incomodando, gente. Tem muita gente que está lá fora e não é certo. Não está me incomodando. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Então vamos entender algo sério aqui, gente. Vamos entender algo sério. Isso aqui é para fortalecer a gente. Quando o sumo sacerdote vai, não assume,
O que vai acontecer? Deus vai levantar Oséias, que é Josué. E a mesma profecia, pastor, que é dada a Moisés e é dado a Josué. E qual é a palavra? Josué! Faz igual aquele que foi primeiro do que você. Tira a sandália dos teus, porque o lugar que tu pisa é santo. Só que o povo achava ruim, e quem tinha que liderar era Arão. Por quê? Porque o povo esqueceu que enquanto a liderança orava, Arão levantava bezerro. Arão levantava bezerro. Então vamos lá. Só que toda vez quando Arão se levantava pela manhã, depois que o povo já estava de pé, ele se reunia ao mais alto monte, virava de frente para o povo. Quando ele virava de frente para o povo, ele pegava o óleo precioso, derramava sobre a tua cabeça e que caía sobre a tua barba. E enquanto caía sobre a sua barba, caía sobre as tuas orlas. Só que quando caía sobre a sua barba, a barba dele juntava. A barba dele juntava. Aí quando Davi vai a ponto a reinar, ele vai ver que o povo está dividido. Aí ele vai lembrar que toda vez Arão se levantava, jogava o óleo sobre tua cabeça, caía sobre a tua barba, juntava a barba e caía sobre as tuas orlas. Aí ele vai se levantar e vai dar um conselho. E qual é o conselho? O conselho é esse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. Este é o conselho. E qual é o direcionamento, Juan, dentro deste conselho? O direcionamento é este: é que os irmãos vivam em união. Só que para viver em união tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser reto. Tem que ser, não tem que ser só bom para mim, tem que ser bom para Roger. Não tem que ser só bom para Roger, tem que ser bom para Juan. Não só para Juan, tem que ser bom para o pastor. Porque a unidade não depende só de quem prega. Olha para cá, gente. A unidade não depende só de quem canta, mas a unidade depende de todo o mundo que está. Você quer ouvir uma verdade, irmão? Uma igreja de pé é uma igreja unida. Uma igreja quebrada é uma igreja desunida. A igreja unida tem poder de trazer o avivamento que nunca houve em lugar nenhum. A igreja dividida, ela tem o poder de quebrar o amor de Deus que nela há. Você lembra? Você lembra da sogra de Pedro? A sogra de Pedro estava febril, estava com febre. A sogra de Pedro representa uma igreja. A igreja febril. E qual é o sintoma da febre? O sintoma da febre é quente por fora e frio por... Quem passa para o lado de fora vê que a igreja está linda. Quem passa para o lado de fora vê que a igreja está uma maravilha. Só que quem convive do lado de dentro... Diga para alguém: não se divide um povo, porque reino dividido não cresce. Reino dividido não cresce. Vamos lá. O conselho que ele dá para a gente é esse:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Aí ele quer comparar. O que ele quer comparar? Ele quer comparar algo divino. É como um óleo que desce sobre a cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça. Vamos lá. Óleo precioso sobre a cabeça. O que representa o óleo? O óleo, ele representa Deus. A cabeça significa a liderança. A liderança. A barba representa o povo. E a orla? A orla representa as bênçãos de Deus. Vamos aplicar isso aqui de uma maneira ímpar, para todo mundo entender isso aqui? Deus, ele desce sobre a liderança, porque a liderança, ela une o povo, e por causa da união do povo, tem bênção sobre uma cidade inteira. Não posso gritar. Eu queria que você pegasse na mão de alguém, por favor. Diga, antes de você se unir. Diga, primeiro o altar tem que unir, primeiro. Diga, antes de você se unir, a liderança tem que estar unida primeiro. Toma! Esse pé, esse pé. Antes de você se fortalecer, a liderança tem que guardar, Jesus. Tem que estar fortalecida, porque não existe uma igreja unida se a liderança não se unir. Aí guarda, Jesus. Não existe uma liderança de pé se o nosso altar não estiver de pé. Pastor Silvio. Só que para isso acontecer, primeiro nós precisamos buscar o óleo que vem do alto. E quem é o óleo? O óleo é Deus. Que enquanto nós buscamos Deus, ele Tenho 3 minutos, eu corri, o pastor me deu muito pouco tempo. Não tem como a gente transformar este ambiente de culto se nós não passarmos o mês inteiro unidos em propósito. Não, nós não vamos mudar as nossas lideranças do adolescente se nós não se unirmos com os jovens. Nós não vamos mudar a liderança dos jovens se nós não se unirmos com as irmãs. Nós não vamos mudar a liderança das irmãs se nós não se unirmos com o varão. Nós não vamos mudar a liderança do varão se nós não se unirmos com os músicos. Nós não vamos mudar os músicos se nós não mudar o altar. Nós não vamos mudar o altar se o líder não buscar a Deus. Eu não sei se você vai dar glória a Deus nisso aqui, mas eu vou gritar para a igreja ouvir: a união vai chegar! Eu termino agora. É como um orvalho. Como um orvalho de Hermon. Olha isso aqui, gente. É como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fechei a Bíblia, irmão. Fechei minha Bíblia. É como o orvalho de Hermon. O que é o orvalho de Hermon? O orvalho de Hermon é um monte alto que no pico dele é devastado em neve. O monte de Sião, ele é um pouco baixo. E quando o sol bate de cima para baixo, faz com que aqueles pequenos fragmentos de água desce e molha o monte de Sião. O monte de Sião, ele é um monte seco,
é um monte rochoso que sempre precisa ser molhado para ter crescimento. Isso aqui é simples. Isso aqui é simples. Isso aqui é simples. Deus faz o sol pairar sobre o monte de Hermon. O monte de Hermon, ele escorrega os pequenos frascos de água na terra seca. Quando ele cai na terra seca, ele dá fruto. O fruto aqui são as bênçãos de Deus. Você reparou que para descer a água sobre o monte de Hermon, primeiro precisa descer o óleo sobre a cabeça. Primeiro o óleo sobe sobre a cabeça, depois vem para a barba, depois cai na roupa, para depois ter as bênçãos que molham o monte, que está seco. Eu não sei se você vai dar glória a Deus nisso aqui, para mim encerrar minha participação nesse culto com chave de ouro, mas quando a igreja está unida, Deus faz as águas de cima molhar a terra seca. Quando a igreja está unida, Deus faz as águas do céu inundar a terra seca que está aqui embaixo. Eu não sei se você vai dar glória, mas a igreja unida se afoga em Deus que vem do céu. Localize a mão de alguém. Localize a mão de alguém, por favor. Localize a mão de alguém, por favor. Localize para encerrar com chave de ouro. Localize a mão de alguém, por favor. Diga para ele, diga para ela. Deus vai. Não, irmão, vamos por aí. Deus vai causar um avivamento no caminhão 2. Mas para isso acontecer, primeiro ele vai derreter as geleiras do céu para inundar a terra. Aqui, embaixo, aqui, embaixo, aqui, embaixo, aqui, embaixo. A terra que estava seca será molhada. Quem estava paralisado será molhado. Quem estava dividido será unido. Eu não sei se você tem mão para levantar e volta para a glória. Eu estou na minha volta para dizer para o que hoje Jesus passou no caminhão atrás e vai jogar por terra o Espírito de Deus. Agora, eu sei, tem gente que pensa que quando a gente prega uma palavra de fortalecimento, tem gente que pensa que a gente está ferindo, mas não estamos ferindo. O que eu prego aqui, eu prego para mim. Porque eu preciso ser unido com a igreja. Eu prego para mim primeiro, porque não adianta eu vir aqui e falar para você se unir, se eu não for unido, primeiro eu prego para mim. É por isso que eu peço para Deus me guardar. Porque tem gente que pensa ao contrário daquilo que a gente prega. Só que Deus me trouxe para dizer para alguém que para acontecer aqui, primeiro precisa acontecer muito na gente. Fica sobre seus pés, por favor. Eu tenho 2 minutos. Eu queria que você estendesse a sua mão lá para fora. Eu queria que você estendesse as suas mãos lá para fora. Nós já estamos dentro de uma batalha por causa desta rua. Aí Deus fala, o irmão que vai ter comigo a caminho lá fora. Vai sim. Deixa Deus me falar. Eu sei que você está com vontade. Deus, nesta noite de domingo, nós nos levantamos agora, com poder, autoridade, para lhe dizer que hoje, a partir de hoje, o Senhor faça o que o Senhor nunca fez.
Agora, liberta, transforma, agora, esse é o poder da união, a igreja unida, liberta pronto, a igreja unida, tira Pedro da graça, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a nossa rua está marcada pelo meu poder, não há tragédia, não há roubagia, não há, vai, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Vamos! Não há obriga. O monte de novo. O monte de novo. O monte de Sião será tocado pelo monte de Hermon. O monte de Sião será tocado pelo monte de Hermon. Agora, vai! Pegou lá fora! Fica da cama, Espírito Santo, Deremanacoma na face, reba, Deremato, Demana chega, Recalabai chama, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o poder de Deus aqui, cheira. Há um poder de Deus que veio sobre esse ambiente. Receba. Tá levando a fora. O problema está aqui dentro, irmão. Você não entendeu?